Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 2, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana, a degradação da Igreja ao longo dos séculos. Meta de hoje, leitura das páginas 34 a 37. A experiência do apóstolo Paulo. Na carta aos Filipenses lemos: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Filipenses 4:10. Paulo estabeleceu um princípio de que ele não era assalariado por ninguém, mas as igrejas, por amor, supriu suas necessidades. Ele prossegue: digo isto não por causa da palavra, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Versículos do 11 ao 14. Paulo foi um servo fiel ao Senhor. Os filipenses, associando-se a ele nas tribulações, foram fiéis em lhe ofertar provisões, até mesmo quando estava em outras regiões. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículos do 15 ao 19. Perceba que Paulo era suprido pela igreja em Filipos, e mesmo assim escrevia com muito constrangimento. Ele escreveu também aos Coríntios: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimenta? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículos do 1 ao 14. Viver do Evangelho. Nos versículos citados acima, Paulo revela que aqueles que pregam o Evangelho devem viver dele. 1 Coríntios 9, 14. Mas como o aplicamos hoje? Isso está acontecendo com nossos comportores. Assim como no tempo de Paulo, hoje há opositores que acusam os missionários que levam a palavra por meio dos livros de querer enriquecer-se às custas da obra. Ao contrário disso, a comportagem é baseada na consagração e obediência ao chamado de Deus. Temos visto experiências de que a comportagem, quando feita visando ao lucro, não prospera.
Quando, porém, um comportor age em obediência à palavra, por amor ao Senhor e às pessoas, a comportagem flui e a palavra do reino é semeada. Deus os tem suprido de maneira sobrenatural, de modo que não precisam ser salariados de ninguém, mas vivem do Evangelho. É o Senhor quem cuida deles. Atualmente, no final dos tempos, o Senhor está trazendo à realidade a prática da palavra de Paulo. Ao longo da história da Igreja, o inimigo apagou a palavra profética, acabou com a função dos membros do corpo de Cristo por meio do clericalismo e quer destruir a obra de Deus, subordinando seus servos. Nós, porém, estamos no caminho inverso, restaurando esses itens que o inimigo tentou destruir. Não vamos permitir que Satanás faça mais estragos. Entre nós não há assalariado, mas temos liberdade para servir ao Senhor.